Opa! Deu certo. Muito obrigada. Que bom que vocês estão chegando. Não estava dando certo de novo, mas estou achando que é problema no meu celular, porque esse daqui é o do Diogo e rolou. Que bom, tô super feliz. E amanhã, aquela live que não rolou no sábado, vai acontecer amanhã, tá bom? Às 9 horas, no Tecer Juntas, aí eu coloco lá nos stories a divulgação de novo. Hoje nós vamos falar sobre rotina e amanhã sobre o sentir das crianças. Vocês estão me ouvindo bem? Tô vendo que tem um monte de gente chegando. Olha, o Pedro tá entrando aí, a Karen, a Lari. Tem pessoas que não têm o nominho aqui. A Mari, minha amiga, Dani, Ju, Lígia, Carlinha. Que bom. Então, bora lá. Desculpem o atraso, viu? Ô, Gi, que bom que a gente chegou. Ela estava lá perguntando no grupo o que estava acontecendo com essa live. E aí, como todo mundo que está por aqui está descabelando também nesse período por conta da dificuldade de conciliar tudo? Será que é possível conciliar todas as demandas, todos os papéis que a gente desempenha? Me contem. Essa live eu quero que ela seja bastante interativa, porque não devo ser a única, né, que está vivenciando essa situação. Então mandem como que está por aí, porque as realidades são muito diversas, né? Tem pessoas que estão aqui que moram junto com os pais, tem pessoas que estão aqui e moram com filhos mais velhos, adolescentes, outros que têm um filho só, alguns têm dois, alguns têm três. Aí tem alguns que moram sozinhos, tem pessoas aqui que moram sozinhas. Então, cada realidade é diferente. Então, olha, propor uma live com o assunto rotina, né? Como estabelecer uma rotina em meio a tantas demandas não é simples. Eu vou buscar de maneira bastante geral falar a respeito, e aí a gente pode ir tratando de algumas particularidades nos comentários. Ah lá, a Ângela tá chegando, Stephanie, Lina. Que bom, gente. Estou tão feliz que tenha dado certo. Eu já estava aqui quase achando que ia ter que adiar essa live também. Bom, a dificuldade que nós estamos... Aliás, não são todas as pessoas que estão vivendo dificuldades. Acabei de fazer uma enquete lá e tem algumas pessoas que estão de boa na Lagoa nesse período. Eu estou vivendo assim, ó, oscilações, instabilidades. Tem momentos que eu estou super animada, tem outros momentos que o desânimo chega, as tensões, as preocupações, o medo. E então... nesse contexto todo eu tenho descoberto muitas coisas a respeito de como estabelecer uma rotina mais equilibrada para atender essas demandas, só que tem aí uma questão de como atender as demandas. Será que da mesma maneira que a gente fazia antes? Não. Não tem como vivenciar as coisas nesse período de distanciamento social, de recolhimento, de isolamento, de confinamento, chamem como quiserem chamar, não há como vivenciar as coisas nesse contexto igual a gente fazia antes. O desempenho no trabalho não vai ser o mesmo, o desempenho no papel de esposa não vai ser o mesmo, o desempenho no papel de dona de casa, mesmo as pessoas que já faziam os trabalhos domésticos. Porque uma coisa era fazer os trabalhos domésticos enquanto a casa estava vazia, enquanto as crianças estavam na escola, por exemplo, né? Enquanto o marido não estava em casa, estava trabalhando, aí sim é uma outra situação. E agora? Fazer tudo isso ao mesmo tempo em que todos estão convivendo. Então não há nada que se iguale a essa situação. Realmente nós estamos vivendo uma situação única, e um dos graves problemas que eu percebi tanto na minha experiência quanto também em relação às pessoas que eu acompanho é que a gente tentou trazer o mesmo comportamento para uma situação que é completamente diferente. E quando a gente tenta fazer isso, transpor o comportamento de um contexto para o outro, nós não seremos justos, não vai fechar a balança, né? A conta não fecha. Então é importante a gente considerar a dada realidade e flexibilizar também as nossas exigências, as nossas autoexigências e as exigências também que nós temos em relação a esse convívio de período intenso.
Cada dia é um dia. Com quantas pessoas eu tenho conversado e todas elas dizem a mesma coisa. Cada dia é um dia. Você acha que, legal, hoje foi um dia de boa, tranquilo, por isso que me causa estranhamento que ainda tenha pessoas que dizem, tô de boa, mas pode ser que seja um dia ou outro, no outro dia não tá tão legal assim, pode ser que haja uma instabilidade não tão marcada no mesmo dia, como, por exemplo, às vezes acontece para mim. Acordo de um jeito, na hora do almoço estou do outro, à noite já estou de outro, e na madrugada, porque às vezes eu tenho trabalhado até a madrugada, estou de outro também. Então, tem gente que vivencia essas oscilações ao longo do mesmo dia e outras pessoas ao longo de períodos. Tem semanas que está de um jeito, outra semana está do outro. Não é? Então, aceitar essa oscilação é um passo. Primeiro passo. Eu vou aqui falar alguns deles, tá bom? Sobre como estabelecer essa rotina de acordo com as coisas que eu tenho experimentado, vivenciado e acompanhado também de processos de outras pessoas. Então, em primeiro lugar, deixa eu ver aqui para eu avisar vocês, serão seis itens, tá bom? Primeiro item, conhecer as suas necessidades aqui e agora. Porque as necessidades do aqui e agora nem sempre são as mesmas que a gente tinha antes. Eu comentei isso na live que eu fiz com a Ari na semana passada, que eu nem sabia que eu me importava tanto com a arrumação da casa. Eu não achava que me importava se a louça estava lavada antes de eu dormir ou não. Agora, eu nem consigo dormir se eu não lavar a louça antes. Não consigo. Eu não me importava muito se o quarto dos meninos estava com brinquedo espalhado, se tinha até brinquedos na sala. Eu passava para lá, passava para cá, tá tudo bem. Eu me considerava uma pessoa super relax com a casa. Comida, o que tiver a gente come, não, tranquilo. Tinha a ajudante aqui em casa, ela está de férias nesse período, está afastada aqui do trabalho. E aí, o que vocês querem comer? Você que vê aí, o que você achar que dá para fazer? Depois você faz a lista de compras, aí a gente compra. Então, não tinha tanto envolvimento com os aspectos domésticos e por isso, eu disse na live que eu fiz com a Ari, é diferente transitar pela casa do que habitar a casa. E agora, então, eu reconheço outras necessidades. E eu preciso respeitar essas necessidades no aqui e agora. Pode ser, sinceramente, eu até tenho essa hipótese de que depois que tudo isso passar, que eu vou continuar daquele outro jeito lá, mais relaxada com a casa, nem tão ocupada assim com essas questões domésticas. Pode ser, mas não há como desconsiderar também que eu integre na próxima experiência essa que eu estou vivendo agora. Agora, pelo menos, eu sei onde ficam os panos de limpeza aqui de casa. Eu contei isso aqui logo nas primeiras lives em que a gente estava aqui recolhidos em casa e sem a abençoada Eve que me ajuda aqui nas tarefas domésticas. E eu não sabia onde eram os panos de limpeza. Agora eu já sei onde guardam os tapetes, como que organiza o armário dos produtos de limpeza, quais produtos que usam em determinadas situações aqui da limpeza. Eu estou contando isso, parece um exagero, mas há muito tempo eu não cuido da casa. Não é de agora, porque... Não, há muito mesmo, desde que eu era bem jovenzinha. A minha mãe e os meus pais sempre estruturaram para que a gente trabalhasse fora e fosse para o mundão mesmo, sabe? E aí as tarefas domésticas ficavam para o final de semana e eram super divididas, não era assim uma coisa de, temos que cuidar da casa. Mamãe sempre fez isso, embora ela também trabalhasse fora. Então são coisas que agora são integradas na minha existência, são recentes. Então eu conhecer essas necessidades dentro desse contexto é muito importante. Só que não basta eu conhecer só as minhas necessidades, até porque, a não ser que eu esteja sozinha, para quem mora sozinho nesse momento, talvez baste conhecer as próprias necessidades. Mas para quem mora com outras pessoas, marido, família, filhos, com quem quer que seja, é importante reconhecer também as necessidades dos outros integrantes, das crianças, as necessidades do marido, as necessidades da casa e do trabalho, porque são esses os papéis. Nós estamos precisando conciliar papéis, a gente exerce papéis, só que para além desses papéis tem um eu, tem um eixo de identidade que fica completamente apagado diante desses papéis que a gente tem que exercer.
Então, a gente vivencia as experiências de maneira muito mecânica na maioria das vezes, porque nós estamos representando esse papel. O papel que eu assumi aqui como ninguém, aqui em casa, por exemplo, da dona de casa, que limpa, que cozinha, que faz, que acontece, que organiza, que põe em ordem. Eu estou tão fixada nesse papel que muitas vezes eu nem dou espaço para o outro, incluindo o Diogo. Já contei para vocês nos stories a respeito disso. Então, eu tenho que flexibilizar a vivência desse papel, considerando as minhas necessidades e das outras pessoas. As minhas necessidades em relação aos cuidados da casa, por exemplo, são diferentes das do Diogo, e isso também gera conflitos. A gente tem até um plano de fazer uma live a esse respeito. Mas é importante eu conhecer quais são as dele, ele conhecer quais são as minhas, porque aí um pode entrar num ponto de equilíbrio com o outro. Quais são as necessidades das crianças em relação tanto às subjetivas, eles querem que brinque, eles querem que assistir a um filme, eles querem uma atividade diferente, eles querem um acolhimento, tanto nesse nível quanto também para as crianças que estão vivenciando a experiência de ter que continuar o estudo em casa. A escola que tem mandado muitas atividades, então também existe a necessidade dessa criança. Existe a necessidade daqueles que continuam no trabalho, continuam mantendo fixa a rotina de trabalho. Algumas empresas têm flexibilizado a carga horária, outras não, continuam com a mesma demanda. Então, quantas horas se dedicará ao trabalho? Quais são as necessidades? Você tem que responder e-mail, você tem que ligar, você tem que criar alguma coisa em casa. Qual é o seu trabalho? Parece tão óbvio, mas o óbvio precisa ser dito. Nós não nos damos conta de quantas são as necessidades para conciliar. Então, como é que a gente quer conciliar se o primeiro passo é reconhecimento? Aliás, em qualquer processo terapêutico, o primeiro passo é o reconhecimento. Você já teve algum amigo, alguma amiga que você olha e fala, gente, essa pessoa está precisando de ajuda? Só que se ela não reconhece que está precisando de ajuda, ela não recebe a ajuda. Primeiro, porque ela não busca. E segundo, mesmo que você entregue a ela a ajuda, ela não toma. Porque só se inicia um processo a partir do reconhecimento. Então, você precisa colocar assim num papel. Eu disse que eu ia chamar vocês com lápis e papel, me esqueci de fazer story chamando. Mas você precisa colocar num papel, porque ajuda muito. O primeiro ponto que eu disse, conhecer as necessidades. Eu nem disse reconhecer, porque muitas vezes a gente reconhecer pressupõe que você já conhece e você está ali revisitando. Nesse caso, para muitas pessoas é conhecer mesmo. Sabe assim, por que está me irritando tanto essa situação? Fazer perguntas para si mesma, para si mesmo. Se questione por que isso está me irritando. E aí, possivelmente, você vai perceber que por trás dessa irritação ou até da sua agressividade, às vezes você está agressivo, está impaciente. Por trás desse comportamento agressivo, trágico, como diz o Marshall Rosenberg ali no livro da Comunicação Não Violenta, tem uma necessidade não atendida. E quando você reconhece essa necessidade, a tendência é que esse comportamento não se faz mais necessário. Então você atende a necessidade e não tem por que tanta irritabilidade, tanta impaciência. Tanta ansiedade, tanta alteração de apetite, tem gente comendo muito, tem gente deixando de comer, tem gente alterando muito o humor, que nem eu comentei, que às vezes eu tô assim também, de manhã de um jeito, na hora do almoço de outro, enfim. Então é perceber por que isso está acontecendo, para quê, qual é a função disso? Conhecer, então, é o primeiro ponto. Ai, quantos comentários, delícia, eu quero ler todos. Vamos para o segundo ponto, estabelecer prioridades. Por que estabelecer prioridades? Porque, sim, eu tenho necessidade de ter a casa limpa todos os dias. Eu adoro o cheiro de casa limpa. Ai, que delícia! Nossa, quando você entra assim, você pode até sentir a energia da casa limpa. Sim, eu tenho essa necessidade. Ela pode ser atendida dentro desse contexto da minha realidade? Não, não pode, porque eu estou convivendo aqui com um monte de gente ao mesmo tempo. Se vocês vissem os bastidores aqui, talvez eu mostre para vocês. Tem tênis na sala, tem... Olha, o negócio não tá legal aqui não. Então eu tenho que estabelecer algumas prioridades. Eu não vou conseguir manter essa casa limpa todo dia desse jeito porque é impossível. Eu preciso encontrar entre o real e o possível aquilo que é necessário de verdade. Será que não posso relativizar essa necessidade uma vez na semana?
me dar o prazer, desfrutar desse gostinho de ter a casa bem limpinha e fazer... Porque quando eu faço faxina, que vocês já sabem que é na quinta-feira, eu fico assim, aí eu fico a neurótica da limpeza. Se cai um negócio na hora do jantar, cai no chão, eu já... Pelo amor de Deus, o chão que a mamãe limpou. Vai pegar um papel, vai pegar um pano agora, eu quero que limpa. Aí eu fico pegando com um papelzinho as migalhas que caem, porque eu não quero a casa suja naquele dia. Nem é no dia, gente, porque eu termino de limpar tarde, aí ali na hora do jantar, e é dito e feito, toda vez que limpa a casa, suja de um jeito assim, de cair um suco com açúcar no chão, essas coisas. E eu fico louca, aí nesse momento eu já saio correndo porque eu quero manter a casa limpinha, porque pelo menos naquele dia eu quero ir dormir com essa sensação de casinha limpa. Mas dá para eu manter isso todos os dias? Não. Agora talvez uma pessoa que more sozinha, se ela entender que essa é uma prioridade, ela pode fazer. Então estabelecer prioridades com sabedoria, com respeito à realidade, porque a gente não pode continuar vivendo no mundo da fantasia. O mundo real aqui, agora, ele é duro, é adverso, é impermanente, as coisas não são do jeitinho que a gente quer. Então é importante flexibilizar também as nossas necessidades a partir do momento em que você, por isso que é importante colocar no papel, que é o primeiro ponto. Se você não conhecer as suas necessidades, você não consegue estabelecer as prioridades. Então as coisas vêm encadeadas mesmo. A partir do momento em que você pôs tudão, assim, ó, pôs tudo, talvez você precise de um papel tamanho flip chart para colocar todas as necessidades de todo mundo. Tudo bem, vai colocando, vai colocando. Depois você vai ticar. Ah, isso aqui é possível, aquilo ali não. Isso aqui agora, aquilo ali depois. Isso aqui eu posso fazer sozinho, aquilo ali eu preciso de ajuda. Isso aqui as crianças têm que estar brincando fora para eu fazer dentro. Ah, isso aqui eu vou colocar um desenho para a criança ficar assistindo enquanto eu vou fazer. Então, você consegue fazer planejamentos a partir do estabelecimento das prioridades e estabelecer metas possíveis. Não adianta querer fazer de um jeito que não é possível. Lembrem-se sempre disso. Tem o real, tem o possível e no meio você vai encontrar aquilo que é necessário. Nesse caso, eu estou fazendo esse jogo. As professoras que estão aqui talvez conheçam o livro da Delia Lehner, O Real, Possível e Necessário. Eu gosto muito desse título e eu faço uso desse título para tantas outras percepções minhas. Então tem que caber dentro do necessário essa nossa realidade e as nossas possibilidades. Porque também se não couber o necessário, aí sim a gente gera um nível de ansiedade tremenda, sabe aquela de, meu Deus, eu tenho muita coisa para fazer e não faço nada? Porque é facinho nós irmos para esses extremos. Eu tenho tanta, que eu não faço nada com coisa nenhuma. Ou ainda, eu tenho tanto tempo que eu nem sei o que fazer com o tempo e eu saio fazendo muita coisa. Vocês conhecem essas situações, ou uma ou outra? Que não precisaria estar fazendo, podia estar desfrutando do nada, do vazio e sai fazendo. E outros que teriam que fazer e vai procrastinando e vai virando uma bola de neve. Então isso é falta de conhecer as necessidades e estabelecer prioridades. Porque senão você fica sem aquilo que é necessário. E enquanto você está ficando sem o que é necessário, pode pensar, mas tá bom, né? Eu precisaria tanto parar um pouquinho, meditar. Eu precisaria tanto fazer a yoga, que eu sabia que, nossa, seria bom. Precisaria entrar naquela aula que o pessoal lá do Pilates está propondo online. Não, mas deixa pra lá. Parece que você, não priorizando as suas necessidades, tá ok. Que para muitas pessoas que estão aqui assistindo, possivelmente é isso que está acontecendo. Está priorizando a necessidade do marido, da casa, do trabalho, dos filhos, mas faltou alguém aí. E não tá bom quando você atende de todos menos o seu. É possível atender todos mais ou menos do que atender todos muito bem e deixar você. Isso é verdade, é possível e eu vou dizer por experiência própria, é possível. Fácil, simples, não é. Depende da nossa determinação, mas é possível. E a importância é de começar por você mesma, você mesmo, porque senão você não vai dar conta de atender por muito tempo as necessidades das outras pessoas. Você vai estar tão desnutrido que não vai ter como atender. Então comece por você. Vamos para o terceiro ponto. Comunicar as necessidades. Você já
conheceu suas necessidades, aí você teve que fazer um balanço. Nesse momento é um jogo que dá uma frustraçãozinha, que você queria fazer tudo, não pode. Pronto, já pensei ali o que é necessário. Agora é hora de entrar em contato com a comunicação, que não é muito simples também para a maioria das pessoas, porque a gente às vezes quer que o outro adivinhe as nossas necessidades. Quando a gente tem muita intimidade num relacionamento, que pode ser de irmão para irmão, de mãe para filho, de filho para mãe, de casal, ou de mãe para criança, às vezes você acha que a pessoa tem que saber o que você precisa. E não, ninguém tem que saber. Não, se eu estou falando agora há pouco que nem a gente sabe o que precisa, como que é que o outro vai ter que saber? Então tem que comunicar, tem que falar. Só que não precisa falar no momento de discussão, de DR, no momento de fazer uma reunião oficial para falar das necessidades. Vai falando, vai se manifestando. Por exemplo, no momento em que você está cozinhando junto com a pessoa, você está ali com a tua mãe, você mora com ela, vocês duas são adultas. Vai batendo um papo gostoso na cozinha. Vocês estão ali no almoço, no jantar, sentados à mesa. Vai batendo um papo. Não fica formalizando esses assuntos, porque é nesse momento da atividade, do envolvimento com as atividades compartilhadas é que surgem também as sintonias, as sinergias. Deixe esse espaço, esse campo agir entre vocês. Não fiquem esperando o momento ideal para falar, já vai falando durante o convívio. Viu? E aí, conforme você comunica, e aí se o outro continua não percebendo as suas necessidades ou não reconhecendo as responsabilidades que tem também no aspecto familiar, aí já é o momento de você fazer suas escolhas. Porque tem muitas pessoas que se vitimizam nesse contexto e outras é porque realmente tem razão. Tem gente que fala assim, mas meu marido não ajuda. Tá, você já falou quais são as necessidades? Talvez não tenha falado, então fale. Se você já falou e ele continua não ajudando, não fazendo a parte dele, são momentos de fazer escolha. Você está entendendo que eu é que tenho que cozinhar e fazer tudo aqui de casa? É isso mesmo que nós estamos contratando aqui? E pode ser que seja, pode ser que no contrato de vocês isso caiba, que você cuide da casa e a pessoa, a outra, cuide de outras coisas. Mas se você não souber o que você precisa, o que o outro precisa, a gente não chega nesse passo da comunicação. Quarto passo: estabelecer a rotina em si e testar. Tem que estabelecer a rotina a partir desses 3 passos anteriores. Às vezes a gente precisa colocar no papel também. Tem gente que funciona muito bem colocando isso tudo no papel. Tem gente que usa o celular e coloca online. Tem gente que usa aqui a cabeça e se organiza bem. E tem gente que coloca no papel, mas não cumpre, que é o próximo passo. Mas a gente precisa estabelecer essa rotina porque a energia gasta todos os dias para acordar e falar o que eu vou fazer agora é muito grande. Aquilo que é estrutural precisa estar estruturado. Eu não estou falando em relação ao espaço vazio, àquilo que surge, que é gostoso também vivenciar. A gente pode, as pessoas que moram sozinhas, às vezes têm experimentado isso, delícia, o que eu vou fazer hoje? Deixa eu ver. As pessoas que não estão tendo que trabalhar home office, às vezes estão podendo desfrutar desse tempo do não fazer. Agora, no geral, nós já estamos há mais de 30 dias, até as empresas que não estavam pedindo trabalho agora começam a pedir, no geral, até as escolas que estavam de férias agora começam a voltar. No geral, as coisas não são tão férias assim, né? A gente vai ter que colocar algumas coisas no ritmo, na ordem, e inclusive deixar um espaço para o vazio. Né? Aquele momento, por exemplo, da tarde, um exemplo mesmo, depois do almoço, algumas pessoas conseguem fazer um descansinho depois do almoço. E aí você deixa vir, o que eu vou fazer nesse horário de descansinho? Vou dormir? Vou cochilar? Vou ler um livro? Vou assistir alguma coisa na TV? Enfim, vou ligar para alguém? Então pode também ter um espaço do vazio, mas no geral vai ajudar muito a economizar energia emocional e até física, você já ter estabelecido a sua rotina ao longo da semana. Algumas pessoas usam, já tem um tempo que tem os planners, né, como moda,
E aí tem gente que já incorporou na prática e é muito bom o planner. Outras pessoas já têm uma rotina assim, ó, a mesma, que pode ser fixa. Então, você tem que experimentar o que funciona para você. Tem gente que faz a rotina do dia seguinte na noite anterior. Né? E é isso, muitas pessoas que trabalham e com o mundo corporativo, às vezes tem essa prática. Antes de sair do escritório, já deixa tudo anotadinho que vai fazer no dia seguinte. Por que não aproveitar essas inteligências para o nosso ambiente também? E tem outras pessoas que preferem mesmo ter isso mais desenhado ao longo da semana. Então, você tem que experimentar o que é melhor para você. E testar. Eu disse a vocês que eu ia começar a fazer uma rotininha assim, como terça-feira, dar uma limpada na casa no geral, lavar os banheiros, mas não aquele faxinão. E na quinta-feira, o meu faxinão. E funcionou bem por algum tempo. De quinta-feira eu mantenho assim. Só que eu já mudei até a forma de fazer o faxinão da quinta-feira. Antes eu estava ficando muito tempo, o dia inteiro, limpando tudo. Agora eu decidi que vou, por exemplo, limpar a cozinha na sexta. E aí eu vou limpar o resto da casa na quinta. Então tem que experimentar e ir flexibilizando também. E percebi também que alguns banheiros precisam ser lavados na segunda e não só de terça e quinta, porque fica um intervalo grande da quinta para a terça. E com 3 homens em casa, às vezes a gente precisa, né? Entende? E aí, então, incluir também mais um dia, ou eu fui percebendo, não preciso lavar os 3, aqui em casa são 3 banheiros. Dá para lavar o banheiro dos meninos e o meu manter na terça e na quinta. Então, experimentar dentro daquilo que você estabeleceu e ir mudando, flexibilizando é importante. E aí, o quinto aspecto é manter a regularidade. Porque sim, você precisa estabelecer e testar, mas depois que você percebeu que ok, que dá certo, não desperdice tempo cada dia fazendo de um jeito. Faça daquele jeito que você já viu que é bom. Porque assim você vai ter mais tempo livre até, porque se você tem que ficar pensando, o que eu vou fazer hoje? Nos primeiros dias dessa quarentena, eu não sabia bem que dia que eu tirava roupa de cama para lavar, às vezes eu tirei mais de uma vez do que não precisava, não sabia bem a ordem de fazer as coisas. E agora, né, passados mais de 30 dias, eu já tô tendo noção. Então, de sábado... teve um dia que até pus no Instagram, que eu tava fazendo a faxina e eu lavei a roupa de banho e de cama no mesmo dia e choveu. E eu já percebi que pela quantidade de varal que eu tenho em casa, eu não posso lavar roupa de cama e de banho no mesmo dia. Vocês entendem que são nessas sutilezas que a gente vai aprendendo sobre essa rotina? Então eu tenho lavado a roupa de banho no sábado, a roupa de cama no domingo e as roupas nossas no outro dia, no dia do faxinão da quinta. Então a gente vai experimentando e mantendo a regularidade desse fazer. Eu estou dando muitos exemplos relacionados às tarefas domésticas, mas não é diferente em relação às tarefas da escola, que a escola tem mandado para sua casa, ou em relação ao home office, ou também em relação ao nosso encontro com a gente mesmo, com a gente mesma, porque isso também vale. E também com o encontro, em relação ao encontro com o parceiro. A gente precisa marcar hora, às vezes, para se encontrar, não esqueçam disso. Antes era assim, não deixou de ser diferente. Não deixou de ser diferente, tá errado, né? Não deixou de ser assim. E o 6. Tudo isso que eu falei, você pode, no 6º passo, flexibilizar quando você sentir vontade. Quando você sentir vontade de não seguir a rotina, flexibilize. E sabe por que dá? Quando você chega aqui no 6º passo, isso é possível? Porque você, no passo anterior, você já está mantendo regularidade. No passo que vem antes ainda, você já estabeleceu a rotina e já testou. Num passo antes ainda, você já comunicou sua necessidade. Antes, você estabeleceu suas prioridades e antes você conhece suas necessidades. Então, quando você tem essa visão global, você pode enfiar o pé na jaca, não fazer aquilo que você queria fazer, você achou que devia fazer, mas hoje eu não vou fazer, deixo para amanhã. E dormir, no meu caso, com a louça suja na pia, e deixa, amanhã eu faço isso aí, e vou calcular esses riscos de acordo com todo esse planejamento. Para algumas pessoas, isso parece ok, parece simples, para outras vai demandar realmente uma superação de si mesmo, e pode ser que seja esse o desafio.
Até porque esse momento tem nos trazido possibilidades de aprender sempre. Eu, enquanto falava, vi um comentário da minha amiga Dani falando que odeia faxinão. Também não gostava, não. Não que eu ame, sou apaixonada, uma coisa assim. Mas, para que isso tudo seja estabelecido de maneira... Nosso tempo de live já se encerrou e eu tenho um monte de comentário para ler. Vou falar essa última coisa. Para que a gente estabeleça essa rotina em meio a tantas demandas de uma maneira mais equilibrada, tem um como aí. Nós precisamos acionar nossa sabedoria e precisamos ter disponibilidade para aprender o tempo todo. E o terceiro ponto, sacralizar aquilo que a gente faz no automático. Para eu ter prazer de fazer algumas coisas, minha amiga Dani, eu decidi dar uma função simbólica, dar uma função subjetiva, filosófica. Tem uma amiga aqui também, que é a Ju, ela sempre fala, nossa, Natu, eu fico admirada que você se propõe a aprender com cada coisa que acontece na sua casa, né? Se quebrou um creminho, se teve um conflito, e ela diz que se inspira nessa vivência, assim, de aprendiz da vida. E realmente essa é uma decisão, essa é uma escolha. Eu decido, para que a minha vida se torne significativa, eu decido sacralizar aquilo que eu faço no dia a dia. Então, se eu vou arrumar uma gaveta, eu atribuo uma função de que eu estou arrumando o meu espaço interno. E aí eu vou percebendo, nossa, como é difícil desapegar de algumas coisas, né? Ah, essa roupa aqui eu não uso mais há tanto tempo, mas por que eu não quero dar embora? Por que ela está aqui? E por que eu vou voltar a ela? Porque eu não estou conseguindo desapegar. Então, fazer essas relações, estabelecer essas relações enquanto a gente faz aquilo que é para ser feito, isso representa crescimento, isso representa o despertar, porque a gente não vai conseguir parar essas funções para então se dedicar ao despertar. Às vezes a gente faz isso quando vai ao templo, né, ou quando vai à igreja, mas nem isso nós estamos podendo fazer. Então, vamos tratar de incluir a sacralidade dentro das nossas rotinas cotidianas para tornar a nossa vida significativa e dar continuidade ao nosso processo de desenvolvimento. Sempre deve ser assim. É que a gente que desperdiça tempo e fala, ah, não, mas agora não. Você vai aprender no trânsito, você vai aprender na relação com o outro, você vai aprender com a natureza, observando um fenômeno da natureza. Você vai aprender se você parar e ficar olhando para um grupo de formiguinhas, e se tiver uma cigarra então cantando enquanto as formiguinhas trabalham, você vai aprender mais ainda. Tô falando disso que eu contei a cigarra e a formiga que tem aqui em casa, que aí eu fui descobrindo tanto de cigarra e de formiga que compõem um casal por aí. E, enfim, então você se dispõe a aprender em cada coisa que você está fazendo, incluindo o trabalho em home office, incluindo os cuidados com as crianças, que vai se tornar mais significativa a sua vivência cotidiana, porque não está simples mesmo, porque além de tudo, além da gente não poder conviver, não tem uma rota de fuga que a gente possa calcular, porque há um tempo desse, mais de 30 dias, eu não teria ficado sem dar uma saidinha com as minhas amigas, por exemplo, ou ter feito um encontro, ou ter feito alguma coisa, um grupo de estudo, eu não teria. Entendem? Vocês também, a gente teria as nossas rotas de fuga. Os homens teriam ido para o futebol, a gente teria ido para a academia, enfim, para o esporte, para a dança, para os encontros, e nós não estamos tendo rota de fuga. Então, além disso, estão sendo somadas as tensões naturais. Quem está com medo de perder emprego, já falei disso na outra live. Quem está com medo de não conseguir segurar os funcionários e tem medo de demitir, como, por exemplo, eu estou vivenciando. Quem tem medo de não receber das famílias, por exemplo, porque eu tenho uma escola. Sim, nós estamos vivenciando tensões. Então, não é simples manter uma rotina se a gente não tiver feito esse planejamento todo e aí vem esse turbilhão de emoções densas, você se desorganiza por completo, porque você já vai ter que ter uma força para estruturar isso tudo que está chegando emocionalmente, que emerge, que vem de surpresa. E se você tiver que estruturar aquilo que é básico também, todo dia, aí a gente tem essa sensação de que não dá conta. Então eu vou parar por aqui, já falei demais. Vou voltar que tem um montão de comentários. Já quero dizer que eu amei ficar aqui com vocês para a gente falar sobre tantas coisas boas.
Opa, peraí. Aqui foi quando eu comecei a falar sobre que eu estou vivendo várias oscilações, tem gente vivendo montanha-russa. A Lígia está dizendo que já aceitou que não dá conta de todas as coisas, de todas as demandas, e sim, um dia de cada vez. A mamãe psico disse isso, aqui estamos vivendo uma metamorfose ambulante. Aí, alguns... Opa! A Stephanie, arrumei o guarda-roupa e me descobri apaixonada por ele organizado. Antes era uma bagunça e tudo bem. Ei, Stephanie, tá ficando adulta. Isso é coisa de adulto, gostar do armário arrumado. A Dani também dizendo que é muito difícil. A Carlinha, eu também descobri os panos aqui, bem como cuidar da casa. Ei, Carlinha, nós estamos no mesmo barco, hein? A Ju disse, eu sempre fui a chata da casa organizada. Na verdade, estou tendo que aprender a não ser tão neurótica. Olha só o aprendizado da Ju. Verdade, porque a Ju está tendo que conciliar o trabalho, home office, numa empresa que tem um horário mais estruturado. Ela para, faz a comida e depois já volta para o trabalho. A Dani disse, meus filhos falaram que minha comida não é tão boa. Aqui em casa também, às vezes eles comparam minha comida com a comida da Márcia, que é a cozinheira lá da escola. Fui fritar ovo esses dias, gente. Vocês acreditam que o ovo, eles disseram que não é igual dela, que tem mais sal dela, que é mais gostoso. Nossa Senhora. Ju, deixar o meu controle de lado, mesmo porque estou com o mesmo cargo, a mesma carga horária lá. Falei disso, sabia lá? A casa, as crianças, preciso reconhecer que a bagunça também faz parte. Olha que lindo isso que você está compartilhando, Ju. Muito obrigada por você ter dito isso. Porque são experiências mesmo que fazem a gente crescer. Olha só, você tem que trabalhar e ainda assim suportar as coisas que não são de maneira tão controladas como você achava que deviam ser, né? A minha amiga Mari disse, bati um super papo com uma mãe de uma aluninha hoje, falando sobre isso que você está dizendo, conhecer as necessidades. Ai, que delícia, amor, nós estamos sintonizadas. A Ju disse, estou fazendo isso, escrevendo, só assim consigo ter algo palpável para reconhecer e me acolher. Ju, que legal, fico tão feliz de você ter descoberto essa ferramenta, né? A escrita como uma ferramenta terapêutica mesmo, um recurso terapêutico que você está acionando nesse momento. É muito legal. A Dani disse que eu amo o cheiro de casa limpa, mas não por mim. Ô, Dani, delícia chegar do trabalho e ver a casa, sentir o cheirinho da casa limpa, né? Mas não tá rolando, agora somos nós. Eu nunca sou a neurótica da limpeza. E Dani, você é cigarra aí na sua casa? É verdade! É o Fabrício que é formiga por aí. Você me contou que ele gosta das louças arrumadinhas. Aí você que é cantarolando por aí. A Gi também falou que é assim. A Mari disse, sinto que até as crianças estão jogando com as próprias necessidades, com dúvidas. As crianças às vezes também não sabem, né, quais são as próprias necessidades e elas precisam. Por isso que eu vou fazer essa live amanhã no TC, para a gente falar como anda o sentir das crianças. A Ju está dizendo, meus meninos já são muito independentes, mas estão com a autonomia super mega elevada. Essa autonomia deles gera uma bagunça na cozinha. Ai, ai, ai. Às vezes é necessário estabelecer alguns limites também, né? Depende. Pode ser que eles precisem continuar vivenciando, só você vai saber. Agir. Eu quero a casa limpa todos os dias e me cobro bastante, mas em 3, na mesma casa, 24 horas, isso não está sendo possível. Que bom que você está reconhecendo aquilo que não é possível para você então fazer aquilo que é necessário. Não consigo meditar, a Dani disse. Me ensina? Opa! Vamos aprender junto, minha amiga, porque olha... Não tem sido fácil meditar, não. Aí eu tô fazendo yoga 3 vezes por semana, porque aí eu consigo ter esse tempinho. A Mari disse, existe vazio pensando no celular? Não, né, amor? A gente pensa muito no celular, fica muito no celular. Teria que acabar a bateria do celular, aí talvez a gente consiga viver o vazio. A Gi tá dizendo, sim, eu acabo não tendo tempo para mim, para tentar dar conta de todo o restante. Ah lá.
A Cris está dizendo, fiquei 30 dias dentro de casa com meu filho sem sair de forma nenhuma, nem supermercado. Agora tive que organizar um tempo para mim. Vou de carro até uma estrada de terra e estou pedalando. Que delícia! Que bom! Ah, ali teve criança que pôs o dedinho, mandou comentário. A Stephanie disse que o planner é muito útil, mas o coitado já está parado desde o início da quarentena. Então coloca ele aí para funcionar, Esté, vai ser bom para você. A Dani disse que odeia faxinão. A Gi disse que vai começar a fazer a rotina hoje. E o Pedro, eu marco os horários com o despertador e tudo, mas sempre desligo e não faço nada. Ô Pedro, então vamos lá, bora manter a regularidade. Para de se boicotar, Pedro. Gi, de sábado eu troco a roupa de cama e banho. Lígia, a Lígia colocou pra gente os 6 aspectos: conhecer as necessidades aqui e agora, estabelecer prioridades, comunicar as necessidades, estabelecer a rotina, manter a regularidade e flexibilizar quando sentir vontade. Ai, que delícia, Gi! Eu também coloco música para animar a faxina e incluir a sacralidade nas atividades da rotina, a Karen tá lembrando. Isso mesmo. Hoje tive uma atitude extrema, saí do grupo da escola do meu filho. As orientações das atividades não são passadas pelo grupo, é apenas um grupo de mães e estava me fazendo mal. As mães só reclamam. Que linda sua atitude! Uhul! Viva a professora que comemora. Eu amo quando isso acontece, porque se o grupo da escola tem essa função negativa é porque ele não merece a nossa atenção, né? Carlinha, tenho gostado muito de cuidar da casa e cozinhar para a família. Ai, que delícia! Mas sem ânimo para cuidar de mim, preciso equilibrar isso. É verdade, às vezes essa está sendo a rota de fuga sua, né? De si mesma, minha amiga. Então, eu sei lá, eu acho que yoga é para todo mundo. Bora fazer yoga com a Dani, mas eu tenho descoberto que tem pessoas que gostam de outras atividades. Então, encontre a atividade que você gosta, reserva um tempinho. A Gi está dizendo que amou me ouvir, muito obrigada. Quem mais aqui? Muito obrigada, você é maravilhosa, vocês também. Natu é demais uma mente iluminada em busca de quem busca incessantemente. Ai, que linda, vocês são muito generosas. Que delícia! Feliz demais por essa partilha. Já falei aqui em várias lives, né? Nós todos estamos vivenciando períodos densos, difíceis, mas toda segunda-feira, quando eu me encontro com vocês para essa troca, eu me sinto muito nutrida a partir dessa entrega, a partir da disponibilidade de servir, então eu também recebo e por isso eu sou muito, muito grata. Eu quero desejar que vocês possam reconhecer verdadeiramente as suas necessidades e que priorizem vocês também. Anote aí no seu caderninho todos os papéis que você precisa desempenhar e não esqueça de si mesma, do papel de si mesma, do eu, que nem é papel, esse é a nossa essência, é aquilo que sustenta todos os outros. A gente só sustenta a máscara de mãe porque tem um eu que sustenta, eu só sustento a máscara de esposa porque tem um eu, cuida do seu eu. E eu disse para vocês que por experiência é possível manter a regularidade quando a gente prioriza e diz assim, esse é o meu momento, mesmo que as crianças sejam pequenas. Aqui eu tenho crianças, 2 filhos de 6 e 4 anos. Não é simples como às vezes parece, mas parece que são grandes, eles se viram. Tem momentos em que realmente eles querem atenção, mas eu estou fazendo a minha atividade da manhã, que é a minha ginástica, a minha yoga, ou eu estou fazendo a atividade de musculação à distância também. E eu faço todo dia, tenho uma atividade, estou fazendo pilates, eu faço bem de manhãzinha, porque para mim funciona melhor. E às vezes eles querem chamar a atenção. O que acontece? Eu não dou atenção. Eu não tenho facilidade para me priorizar. Só que eu já contei para vocês numa outra live que eu descobri que a atividade física me traz para o corpo, me traz para o sentir e me lembra que eu estou viva e que eu sinto e que eu sou humana. Então eu decidi sacralizar também essa vivência. E para mim é esse momento sagrado. Não, vocês podem fazer o que for. Hoje, durante a minha aula de musculação, esses 2 meninos se bateram, brigaram, choraram e eu continuei lá. Eu continuei fazendo, eles se viram e eles se viraram. Então não adianta assim, se qualquer coisa que acontecer ao redor, para tudo e deixa de fazer o que você está fazendo por você.
Não deixa não. Porque não é só, você não tá, eu não tô, ó, como eu já disse para vocês, eu paro de fazer atividade, já vou fazer aquele baita café da manhã, depois eu vou organizar as coisas para eles, depois eu faço o almoço, se sobra um tempo eu vou fazendo outras coisas minhas do trabalho, enfim, mas não é que eu só estou me atendendo, tá em equilíbrio. A partir do momento que você também reconhece a sua necessidade, todas as outras tendem a equilibrar-se. Então é isto, meninas e meninos que ficaram por aqui. A Dani diz que amei, adoro te ouvir, é como se nós estivéssemos tomando um café, que delícia. Podia ser uma cerveja também, né, Dani? Amo as lives, sinto como se estivesse como uma amiga de infância, que gostoso. Ah lá, ó, você que tá pedalando, né, Cris? A atividade física me faz sentir viva. É isso, nós precisamos manter a vitalidade. Que delícia, nem tô com vontade de ir embora, por isso que eu tô falando sem parar. Mas um beijo grande, boa semana. E amanhã, quem quiser mais, a gente se encontra no Insta do Tecer Juntas, na live sobre o sentir das crianças, tá bom? Beijo. Tchau!